Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Wesley Podcast. Desde já, deixe seu like para esse episódio alcançar mais pessoas, porque o YouTube recomenda o nosso episódio de acordo com a razão entre número de visualizações e número de likes. Então, por mais que você pense que o seu like é apenas um like e não vai mudar nada, ele muda bastante para nós do lado de cá. Então, senta o dedo aí, curta esse episódio para o YouTube recomendar. Além disso, inscreva-se no canal. 50% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Dessa forma, a gente também consegue alcançar mais pessoas, porque aumenta a probabilidade do vídeo chegar aí na sua timeline. Beleza? E também você reforça o meu comportamento de voltar aqui e continuar gravando, ok? Hoje nós temos pela quarta vez, talvez? Acho que sim. O Jean Leonardi aqui no nosso Wesley Podcast. O Jean é doutor, é psicólogo e doutor em psicologia clínica pela USP. Mas hoje nós não exploraremos a parte psicológica do Jean, dos estudos em psicologia. Nós exploraremos um outro hobby que o Jean tem, que na verdade era para ser sua profissão, né? Era para ser, era o plano inicial lá na adolescência. Pois é, já vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, o Jean, a gente tem um episódio aqui do Jean que é um dos mais assistidos do canal, que é um episódio onde ele comenta, ele fala sobre os estudos e as limitações de como a gente define um transtorno psiquiátrico. Às vezes você pode ter essa dúvida, como que a gente sabe a partir de que momento uma ansiedade se torna um transtorno de ansiedade, uma tristeza se torna um transtorno depressivo ou qualquer outro comportamento que eventualmente pode ser útil na sua vida, a partir de que momento, qual que é a linha que faz com que esse comportamento comece a ser um transtorno, uma patologia. A gente explicou naquele episódio como que ocorre essa demarcação e principalmente quais são os limites dessa demarcação. Então, acho que é um episódio bem legal, se você quiser entender um pouco mais, às vezes compreender que a sua ansiedade não é um transtorno, ou o seu transtorno foi diagnosticado de uma forma equivocada, ou os limites de um diagnóstico, enfim. O episódio já passou de 1 milhão de visualizações, acho que foi bem legal, né, cara? É bem legal. A gente nem imaginava que ia ter tanta gente. Pois é. As limitações do DSM. Pois é. Mas e aí, cara, você... como é que surgiu esse... Normalmente o hobby, ele surge quando a pessoa tá... Ou surge antes da vida profissional, né? E acompanha durante a vida. Ou o cara tem aquele emprego, tá cansado e tal. Aí, eventualmente, um cara vai lá e sugere pra ele, você precisa ter um hobby, você precisa ter uma válvula de escape. O teu foi o inverso, então. Começou como uma ideia de ser profissional. Foi. Hoje eu toco guitarra, isso é um hobby, mas eu fiquei mais de 17 anos sem tocar, depois eu posso chegar nessa parte. Na verdade, Wesley, assim, eu recuperando algumas memórias, até conversando com os meus pais, de onde veio o meu interesse especificamente pela música clássica, porque não é uma coisa muito comum, né, de uma criança despertar interesse pela música clássica por conta própria, assim. Não é uma coisa que vem de família. O meu pai, ele ouvia essencialmente música caipira sertaneja do começo lá, né, então, do começo da carreira dos grandes sertanejos, assim, a música de viola. A minha mãe ouvia uma coisa meio pop rock, música internacional, assim. Então eu lembro de ser criança ali, ter 8, 9 anos, e deitar na cama com meu pai, assim. E eu falava pra ele, põe lá aquelas músicas que eu gosto. E eu fui descobrir, quase uma década depois, que aquelas músicas lá que eu gosto era Rádio Cultura FM, né? Uma rádio bem consolidada no Brasil, que é uma rádio dedicada só à música clássica. Então eu lembro de ouvir lá com 8, 9, 10, 11, 12 anos, alguma coisa assim, né? Especialmente na rádio. Ainda não tinha CD, né? Eu não tinha nenhum vinil de música clássica, mas ainda não tinha CD. Quem é mais jovem talvez não sabe nem o que é um disco de vinil, o que é um CD, né? Isso pré-internet. Com 14 anos, 13, 14 anos, eu fiz amizade com um menino da escola, que um irmão, eles eram 3 irmãos com 1 ano de diferença só, assim, né? Esse meu amigo não tocava nada, um irmão dele tocava guitarra e o outro irmão tocava baixo. E nessa época eu tava descobrindo o Black Sabbath, que até hoje é a minha banda preferida, e eles eram fanáticos pelo Black Sabbath. E eu ia muito na casa deles de fim de semana, jogar bola, jogar videogame, essas coisas de criança. E via eles lá com a guitarra, com o baixo e tal. Me interessei e comecei a querer tocar baixo. Por alguma razão eu gostei mais do baixo ali. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer aula de baixo. O meu professor de baixo falou assim, sabe o que seria bom?
seria bom você fazer um pouco de violão. Porque quando você toca baixo, você identificar ali o que o cara da guitarra do violão tá fazendo, é legal, assim, porque você como baixista vai saber acompanhar melhor, etc. Tal. Ah, legal, então tá. Aí a dona da escola falou, já que você vai fazer 2 instrumentos, a gente consegue te dar o terceiro por mais 10 conto aí, sei lá, né? E aí eu fui fazer piano. E aí eu fui fazer piano clássico, e aí eu identifiquei lá no piano clássico aquelas músicas que eu gostava de ouvir quando eu era criança. E aí eu falei, puxa, peraí, tem aqui o universo da música clássica que eu gosto, né? E aí, nisso, eu já tava, então, ali com uns, talvez 15, 16 anos de idade. O CD, o Compact Disc, né, já tinha chegado no Brasil, era bem caro, mas de vez em quando dava pra comprar ali um aqui, outro ali, né? E aí, nesse momento, então, eu tô escutando música clássica, agora de maneira já mais sabendo o que eu tô ouvindo, né? Sabendo, isso é uma sinfonia, isso é um concerto, isso é uma música de câmara, até posso te explicar. Eu vou primeiro explicar pro ouvinte como é que você criou a autoridade e depois a gente entra nos... Perfeito, tá bom. E aí, com essa idade de 16 anos, eu descobri o violão clássico. Então, o que é o violão clássico? Pensa que você tem o violão, um instrumento musical, né? E você tem lá, você pode tocar no violão, por exemplo, você pode tocar samba, você pode tocar pagode, você pode tocar MPB, você pode tocar pop rock, o instrumento tá lá, né? E existe uma maneira de tocar violão que chama clássico, que ele é 100% dedilhado. Geralmente com a mão direita você tem as unhas compridas, né? Porque você consegue tirar um som de mais qualidade, com mais potência. E tem um repertório todo composto para violão clássico. Então, do mesmo jeito que você tem o Mozart, por exemplo, que é um compositor, todo mundo sabe quem é, que escreveu obras para piano, obras para orquestra, etc. Você tem compositores que são menos conhecidos assim hoje, mas que escreviam para violão clássico. Então é como se você estivesse tocando obras como a de Mozart no violão. Entendi, né? Perfeito. E aí eu comecei a estudar isso, me dedicar. Aí, nesse momento, eu larguei o piano, tava tocando baixo, essencialmente rock, mas eu focava 100% no violão clássico, né? Ali com 18 anos eu entrei na faculdade de música, num curso que chamava bacharelado em violão clássico. Então, na época que eu entrei na faculdade de música... Cara, por muito pouco tempo você não virou pobre, miserável, formado em música. Exatamente. E é muito louco você falar isso, cara, porque assim, eu tenho alguns colegas, né, da faculdade de música e tal... São raríssimas as exceções, aqueles que realmente, sabe, se tornaram alguém... exato. Alcançaram um conforto. Porque o mundo é difícil, premia pouco, né? Mas volta aí, você entrou Então, aí eu entrei na faculdade de música. E a faculdade de música, na época... Isso mudou um pouquinho, mas na época que eu prestei, você basicamente tinha 3 cursos possíveis de graduação. Você tinha o bacharelado em instrumento... Então você fazia bacharelado em violão, bacharelado em piano, bacharelado em oboé, bacharelado em trombone, bacharelado em voz, em canto, né? Você fazia licenciatura, que era mais um curso de educação artística para quem ia ser professor ali. E você tinha um curso que chamava composição e regência, que era um curso de 6 anos. O bacharelado eram 4. Composição e regência era um curso de 6 anos que você tinha uma formação musical mais completa, onde o instrumento era obrigatório ser piano, porque o piano é um instrumento universal, que você pega uma partitura de orquestra, você consegue entender o que a orquestra tem que tocar ali no piano e tal. E você aprendia ali coisas relacionadas à composição e à regência, né? Coisa de ser maestro. Então, eu entrei no bacharelado em violão clássico. Só que no primeiro semestre, eu sofri uma lesão. Né? Eu tava um dia praticando, eu praticava 6, 7 horas por dia, assim. Cara, o hiperfoco do cara. O que não era tão raro, tá? Entre a galera da música, assim. O cara... que eu imagino que era a tua profissão, tu fazia graduação naquilo, né? Exato. Assim como o cara que é o contador fica fazendo planilha o dia inteiro. Exato. Você tá ali praticando, tal, estudando, tal. E a coisa da música clássica é complexa, é difícil, é rápido e tal, né? E aí eu sofri ali deu uma estalada aqui no meu dedo indicador muito forte, parei na hora, assim, de tocar. E aí eu fui num ortopedista que falou pra mim, cara, tranquilo, um anti-inflamatório. Que ano que foi? Isso é 2000. Ano 2000, 2000, exato. Então ali no ano 2000, o ortopedista disse pra mim assim, cara,
Uma semana sem tocar, anti-inflamatório e vida normal. Tá bom. E aqui entrou numa longa jornada de nunca ter tido a vida normal, né? Talvez eu até tenha contado isso em algum outro podcast que eu vim aqui, talvez no de psicologia baseada em evidências. Pode resumir aí pra né? Um resumo que eu fiquei... Aí o que aconteceu? Eu terminei o primeiro ano da faculdade de música com meus professores, com meu professor de violão, tipo, não, tudo bem, fazendo vista grossa, assim, toca qualquer coisinha só pra passar na prova, por causa da lesão, tá tudo bem, e fazendo as disciplinas teóricas. Do primeiro pro segundo ano, como a minha mão não tava boa, eu mudei o meu curso de bacharelado em violão pra composição e regência, tranquei as aulas de piano e fui fazendo a faculdade inteira. Então eu fiz percepção musical, 1, 2, 3, 4, história da música, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... composição, regência, estética, contraponto, teoria, harmonia, arranjo, tudo. Fui fazendo toda a formação de músico, né? Sem estar tocando. E aí, eu fui fazendo 1000 tratamentos e depois, 20 anos depois, eu fui descobrir que 90% deles eram inócuos, eram pseudociências. Inclusive, isso tem uma conexão forte, pessoal, com como eu me aproximei da prática baseada em evidências, etc. E aí eu fui fazendo a formação até que, sei lá, 4 ou 5 anos fazendo as aulas e não podendo voltar a tocar, eu resolvi que não ia ter como mesmo. Porque você imagina, né, Eslen, eu tinha ali 23 anos já, eu não trabalho. A sociedade começou a bater na porta, né? Tipo, eu não trabalho, eu não estudo de verdade pra ser músico, porque eu tenho a formação de música, mas eu não tô executando no instrumento, né? Começou e quando eu prestei o vestibular de música, eu tava entre música e psicologia. Eu já tinha esse interesse na psicologia ali desde talvez o 9º ano, primeiro colegial, alguma coisa assim. E aí, bom, então abandonei a faculdade de música ali, não me formei e fui fazer psicologia. E minha história com a psicologia, graduação, mestrado, doutorado, virei professor, sócio do MPBE, podcasts, etc. E aí eu fiquei 17 anos sem tocar nada. Cheguei uma vez ou outra a pegar um instrumento, puta, dói, incomoda, tal. Cara, você ficou uns 15 anos com o rolê na mão ali? Assim, eu fiquei 4, 5 anos com as dores, até que quando eu desisti, era algo que era bem possível de conviver. Não daria pra tocar, mas era bem possível de conviver. Só que olha como o mundo é doido, né? Nisso, eu já tô terminando o doutorado, quando uma pessoa me vai no meu consultório de psicologia para ter supervisão clínica comigo. Essa pessoa era o Zé Siqueira, que você conhece. Sim, já veio aqui várias vezes. É lá da Clínica BeHealth com vocês, né? O Zé, ele começou a fazer supervisão comigo porque ele começou a atender casos de borderline, que ele não tinha tanta experiência na época. E era o meu maior foco. E aí ele começou a fazer supervisão frequentemente, assim, ele vinha ou uma vez por semana, ou semana sim, semana não, e a gente foi construindo ali uma relação, né, vem aí no horário pra gente almoçar depois, bater um papo. E aí eu descobri que o Zé era o psicólogo mais especializado em dor do Brasil, ninguém entendia mais de psicologia da dor do que ele também tocava. E ele me indicou um fisioterapeuta. Ele falou, cara, você quer voltar? Porque eu tava naquela fase ali, acabando o doutorado. Aí eu tava na fase de procurar um hobby mesmo, né? E aí ele falou, eu conheço um fisioterapeuta que trabalha com prática baseada em evidência, talvez possa te ajudar. Cara, resumo da história. Eu fiz uma consulta com o cara de 2 horas, em que eu contei todos os tratamentos que eu fiz ao longo de 4, 5 anos. Ele foi anotando e falando, isso é inútil, isso é pseudociência, isso é inútil, nananana. Em 3, 4 sessões, o cara tinha me botado pra voltar a tocar. Caramba, cara. Meu problema era muito mais simples do que parecia. É por isso que você é um cara que defende com unhas e dentes a PBE, né? Porque você sofreu... Eu sofri Assim, não, desculpa aí, já se eu até falar um negócio meio duro, mas praticamente a incompetência da galera matou o teu sonho. É exatamente isso. Daria pra concluir isso. Os caras mataram o teu sonho, Mataram o meu sonho, eu não tenho hoje nenhuma frustração com isso, muito feliz sendo psicólogo, mas é exatamente isso. Se eu tivesse caído na mão de profissionais de saúde que sabiam oferecer tratamentos baseados em ciência ali, provavelmente eu teria tido a resolução do meu problema em meses. E a gente tá falando de tempo, Wesley, eu não tô falando de dinheiro, né? Porque assim, o meu pai aqui, ele gastou talvez um apartamento em tratamentos pra mim. Anos, né? Indo pra lá e pra cá. E eu tive 2 úlceras no duodeno de tanto tomar anti-inflamatório. Caraca, bicho. Puta merda. Eu fiz 250 sessões de fisioterapia, eu fiz 60 sessões de acupuntura.
E aí eu fui cair em homeopatia, em iridologia. Eu não sabia nada de ciência. Eu fui saber de ciência depois, né? Então, basicamente, a história é essa. Aí, quando eu volto a tocar... Isso deve fazer... A gente tá em 2025. Isso deve ter sido em 2016, 17. Aí eu voltei a tocar guitarra e eu não tocava guitarra. Eu tocava baixo, violão clássico e piano, né? E aí eu falei, eu vou tocar guitarra porque eu tinha lá muito gosto pelo heavy metal e nananã. E aí voltei a tocar guitarra e toco guitarra hoje. Pratico várias horas seguidas, tenho uma banda, me divirto. Hoje é hobby total. E eu nunca abandonei a música clássica, entendeu? Eu continuei ouvindo, conhecendo. Legal. Então a história é basicamente essa. Massa, massa. Então a gente tá falando aqui não com um psicólogo que tem o hobby de música, mas um cara que estudou muito tempo música, né? Hoje, o que é o... Como é que a gente pode entender o que é uma música clássica? É esse tipo de música que envolve essa forma de tocar determinados instrumentos? Ela tem muito a ver com estilo. Então, por exemplo, com a estética mesmo. Então, se você ouve um samba, por mais que você não conheça quem tá cantando, quem é o artista, sei lá, você sabe que aquilo é um samba. Entendi. Ou você sabe que aquilo é um axé, ou você sabe que aquilo é um rock. Você consegue saber que aquilo é um rock mais pesado, é um rock mais leve. Você identifica, assim, né? Talvez, assim, algumas nuances você não vai saber se é um frevo, se é um chorinho. Tudo bem, mas mais ou menos ali você identifica. A música clássica é a mesma coisa, né? Ela tem uma linguagem própria, como tem o rock, como tem o samba, como tem MPB, como tem o tango. Se ouve um tango, você sabe que é tango, entendi, né? Tipo, te traz isso. Claro que ela é muito associada a certos instrumentos, né? Então, a orquestra, o piano, né? O violino e tal. Então, ela é essa estética, assim. Agora, uma coisa que é importante é... Se você disser pra mim assim, eu gosto de rock. Existem tantos tipos de rock que dá muito bem pra você gostar de uma banda e odiar a outra, por exemplo, né? Isso é verdade na música clássica também. É porque o cara leigo parece tudo parecido. É tudo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, não dá pra você comparar... Talvez você goste de Beatles e deteste Slayer, né? Os dois são rock, né? Talvez você goste de Beatles e não goste de Charlie Brown Jr., Talvez você goste de Charlie Brown Jr. e não goste de Ozzy Osbourne. São várias maneiras de espectros do rock. A música clássica é a mesma coisa. E como é que a gente... Por exemplo, quando a gente escuta a música clássica ou fala sobre música clássica, em termos de senso comum, geralmente a galera associa como sendo uma música mais complexa. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Porque geralmente... Primeiro que a música clássica, ela tem as suas canções, as suas óperas, em que você tem alguém cantando, né? Mas a grande maioria da música clássica ela é puramente instrumental. Então, foge um pouco do nosso... Óbvio que você tem ali um instrumental fazendo uma coisa básica e o que se destaca é o canto, né? É o cara cantando. Isso vai ser verdade no samba, no pagode, no funk, no rock, né? No blues, no sertanejo. Tudo isso, né? Geralmente você tem uma cama ali instrumental e o que se destaca é o cantor, é a voz e tal, né? A melodia que tá cantada na voz. A música clássica, geralmente, ela é instrumental, assim, com essas exceções poucas aqui, né? Por exemplo, dentro da música clássica eu não gosto de ópera, por exemplo. É uma outra ópera que eu gosto. Eu, essencialmente, só gosto da parte instrumental da música clássica, né? Então, acho que tem isso. Agora, por que a gente costuma ter essa percepção, né, de que a música clássica ela é mais complexa? Porque ela tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, vamos pegar... Black Sabbath, tá? Você tem uma guitarra, um baixo, uma bateria e um cara cantando. Às vezes tem uma outra guitarra associada, às vezes tem um teclado, mas é basicamente isso. Quando você tem uma orquestra tocando, por exemplo, uma sinfonia, você tem violino, violoncelo, viola, que é um violino um pouco maior, o contrabaixo, que é aquele cello grandão, você tem oboé, clarinete, flauta, fagote, trompa, percussão e... Tem que uns 20, 25? Então, tipos de instrumentos talvez sim, mas, por exemplo, quando você põe violinos, você põe 20 violinos, você põe 20 violoncelos, porque você precisa de massa sonora. A gente tem que lembrar, Eslen, que a música clássica é
eletricidade, né? Então, tudo isso aqui... não dava pra amplificar. Não dá pra amplificar. Claro. A massa sonora é de juntar 20 tocando a mesma legal, coisa. Cara. Por isso que tem o amplificador. Você não tinha na época. Não tinha, né? Caixa de som, Aí os caras fazem o quê? E, por exemplo, um concerto, uma orquestra, não sei exatamente o termo. Quantas pessoas tem ali, mais ou menos? Isso vai depender da época. Então, por exemplo, você tem... À medida que a música clássica ela vai evoluindo... Ali, século XVI, XVII, XVIII, XIX, as orquestras elas vão crescendo de tamanho. Por exemplo, você tem obras ali de Mozart, talvez do começo do Mozart ali, uma sinfonia que você vai ter, que talvez... ano que é mais ou menos? Isso aí é classicismo, né? Então a gente tá falando de 1800, por ali, né? Os anos às vezes eu me perco um pouco, mas é por ali, 1800 alguma coisa. Você vai ter 40 músicos... E você vai ter o Gustav Mahler, por exemplo, que tá ali no virado do século XIX pro XX, que você tem uma sinfonia dele que chama a Sinfonia dos 1000, porque tem 1000 músicos no palco. Caceta. Porque tem coro infantil, coro adulto, é mais trocentos instrumentos. Aí, às vezes, você assiste isso ao vivo, metade dos instrumentos é uma experiência antropológica, você não sabe o que é. Tipo, você olha um violino, você fala, aquilo é um violino. Você olha um piano, você fala, aquilo é um piano. Aí tem uns instrumentos estranhos, assim, você fala, o que é aquele negócio? E o cara bate aqui, puxa aqui. Né? Entendi. Por exemplo, assim, só a título de curiosidade, né? O Mahler, eu não sei se você sabe, o Mahler chegou a fazer uma consulta com o Freud. É mesmo, cara? Mas foi uma só e não virou. Mas, por exemplo, o Mahler, ele tem uma sinfonia que o cara toca a trompa dos bastidores, de trás do palco, porque é como se fosse a voz inconsciente ali na coisa da música, entendeu? A parada se mesclava. Né? Então isso vai aumentando, assim, com o tempo, né? Então o tamanho dos grupos depende disso. E aí a complexidade da música clássica vem, então, pela quantidade de elementos dentro do mesmo cenário. Isso, e quando eu falo quantidade de elementos, não é só número de instrumentos, é a quantidade de diálogo interno que tem. Então, por exemplo, você imagina o seguinte, você já ouviu alguma música, por exemplo, que às vezes a guitarra repete a melodia que o cara acabou de cantar. Então isso aqui é como se fosse uma conversa entre a guitarra e o cantor, né? Então eu tenho 2 elementos fazendo isso. Você imagina que eu tenho isso, às vezes acontecendo 10, 15 na orquestra. Entende? Então, por exemplo, o violino tá dando uma cama junto com o contrabaixo, aí tem uma melodia no violoncelo que tá dialogando com uma melodia do oboé, que é um instrumento de sopro que tem um som meio anasalado. E aí, de repente, tem uma resposta a esse diálogo feito pelo fagote junto com a flauta, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, até pra quem, sei lá, tá assistindo esse podcast, pode falar assim, pô, quero começar a ouvir um pouco de música clássica. Eu não recomendo de forma nenhuma que você escute música clássica fazendo qualquer outra coisa. É isso que eu ia perguntar agora, como é que dá, você... cara. Vira um barulho, vira um ruído na tua mente, entendeu? Tipo, não dá. É diferente você tá lavando louça e tá ouvindo uma banda que você já ouviu várias... Por exemplo, se eu escuto Black Sabbath, eu praticamente não preciso prestar atenção, porque eu já ouvi tantas vezes que é muito automático o reconhecimento da música pelo meu cérebro. Então eu tô dirigindo, tô lavando louça, tô conversando, eu tô conseguindo ouvir aquela música. A música clássica, como ela tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo, aquilo, tipo, você não consegue prestar atenção, vira um barulho. Então a música clássica é um negócio que é tipo ler um livro. Você tem que parar e ouvir. Entende? Tipo, não dá pra você ler um livro enquanto você tá fritando um ovo aqui. Você tem que parar e ler o livro, né? O jazz também é assim, tá? Mas a música clássica é assim, você tem que parar e ouvir. E só prestar atenção. Tipo, no que tá acontecendo, assim. Qual que é a dica pra pessoa que quer ouvir música clássica, assim, além dessa? O cara tem algum treino, assim, tipo, pro cara começar do aprendiz pro avançado, identificar instrumentos? Tem. Eu acho que uma coisa é legal é identificar instrumentos, com certeza. Então, por exemplo, uma vez, Wesley, eu tinha acabado de me formar na psicologia. Sabe, quando a gente se forma em psicologia, a gente tem um total ali de 1 ou 2 pacientes, né? Não tem ali uma grande demanda ainda, né? E um grupo de pessoas me procurou meio aleatoriamente ali. Era um grupo de pessoas já dos seus 40, 50 anos, que eles queriam aprender a ouvir música clássica e me contrataram ali pra ensinar eles. Não, eu ia na casa deles, eles preparavam um jantar ali, era um encontro só de amigos. Eles corriam juntos, inclusive, Era um grupo de corrida. E aí eles se encontravam lá, acho que era de quinta-feira, e eu ia lá e ia ensinando. E na época era um baita trabalho eu
isolar instrumentos para eles, porque a gente não tinha tipo isso já pronto no YouTube, Aham. né? Então hoje você consegue ir lá, vai no YouTube e escreve oboé, ou oboé solo, oboé isolado, e você vai aprendendo, esse é o som do oboé. Aí você faz isso com o fagote, aí você faz isso com a flauta, aí você faz isso com o clarinete, você faz isso com a trompa, com o trompete, com o trombone. Caramba, cara, é muita coisa. Aí você faz isso com o violino, com o violoncelo. E aí o que é legal? Aí você começa a entender os diferentes sons. E, cara, essa é a grande graça da música clássica. Por exemplo, essa parte dos sopros, que é o boé, clarinete, fagote, flauta, geralmente é onde eu mais foco quando eu tô ouvindo. Porque é como se fosse, cara... É o coentro da muqueca, entendeu? É o detalhe ali. É onde você sai... É a cereja do bolo ali, onde o cara consegue dar o toque dele, assim, né? Então, você aprender a isolar o som dos instrumentos é importante. Acho que o próximo passo é você começar ouvindo coisas que são mais simples. Por exemplo, se você vai ouvir uma sinfonia de Mahler... Primeiro, uma sinfonia de Mahler dura 1 hora. A sinfonia inteira, tá? E aí... Geralmente, as obras de música clássica, sinfonias, concertos, elas são separadas em movimentos. O que isso significa? É como se fossem sessões de um livro, ou capítulos de um livro. Tipo, você pode ler o capítulo 1 de um livro, né? Você acabou de publicar um livro. Talvez eu consiga ler o capítulo 1 do seu livro. Ele tem um começo, meio e fim. Eu entendi, eu posso meio que parar por aqui e depois continuar. Mas eu não acabei o livro. Eu não degustei a obra, né? A música clássica, assim, tanto que quando você vai num concerto, assistir ao vivo, você vê quem entende e quem não entende nas palmas. Porque você só pode bater palma num concerto ao vivo quando acabam todos os movimentos. E aí, às vezes, no meio do primeiro capítulo tem uma pausinha. Sempre tem uma pausinha. O maestro baixa a batuta, ele vira a página partitura, os músicos dão uma... Mas não acabou. Não acabou. O primeiro e aí a galera capítulo. bate palma. Aí você vê os que são mais puristas, eles né? Os mais puristas dão uma bronca, assim, né? Eu preciso confessar que eu já fui um desses. Já fiz... Né? Tipo, eu sei o que tá acontecendo, você não sabe, né? Então, o certo é você não bater palma. Tem, às vezes, até assim, eu já vi, assim, às vezes, um primeiro movimento que ele foi tão maravilhoso e geralmente ele acaba de maneira tão estrondosa que a galera não se aguenta, mesmo quem sabe bate palma, assim. Mas é tipo... Eu não posso ler o capítulo 1 do seu livro e fazer um review dele. Eu não acabei o livro. Sim. Entendeu? Eu posso dizer, eu gostei do capítulo 1. Encerrei o capítulo 1. Eu não posso dizer, o livro é bom, o livro é ruim, gostei do livro, o livro fala disto. Eu só li um capítulo. E como é que a pessoa identifica quando acaba o... Primeiro porque tem nome, os movimentos, eles geralmente são nomes em italiano, e os nomes, eles são geralmente termos que dizem respeito à velocidade. Tipo, lento, alegro, presto. Então tipo, meio rápido, lento, super rápido. Geralmente são termos assim. E, quando acaba um movimento, existe uma pausa considerável, assim. Tipo, se você ouve a gravação, tem uma pausa em silêncio. E ao vivo, o maestro baixa a batuta, né? Que é aquele pauzinho que ele usa, ele baixa a batuta. Os músicos, tipo, sei lá, o cara do violino tá com o arco aqui, ele solta o arco, eles dão uma mexida. Se ouve barulho, eles começam a virar página de partitura, se ouve barulho. Então é bem fácil de identificar, entendeu? Mas só pra eu voltar onde eu tava, então, pra ouvir. Se você for começar ouvindo Mahler, você vai achar música clássica chato pra caramba. É mais ou menos o seguinte: não dá pra você correr 20 km se você nunca caminhou 5. Você tem que começar caminhando 5. Entendeu? Senão você vai se arrebentar e vai falar corrida é uma droga e nunca mais vai querer correr. Então, por exemplo, tem que começar ali com coisas mais simples. Por exemplo, você pode começar ouvindo Mozart, Beethoven. Existe um compositor chamado Haydn, que é um pré-Mozart. Eu, particularmente, acho muito chato, assim, é tudo muito igual. E é isso, né? Às vezes você tem essa expectativa de que se música clássica sem gostar de tudo. Não, do mesmo jeito que eu posso adorar um rock e não um de outro, né? Então, começar com coisas mais simples, assim. E talvez, tipo, Mozart, Beethoven. E aí, com o tempo, você vai Chopin, você vai evoluindo, assim. E aí, o que você tem que descobrir? Talvez o tipo de estilo que você goste. Então, quando eu falo em estilo, eu tô falando de pelo menos 2 coisas. Uma é o período. Então, você tem o período barroco, você tem o período clássico, você tem o período romântico, você tem o final do romantismo, você tem o século XX e assim vai. Então, no barroco, por exemplo, o mais famoso é o Bach, né? E mesmo no Bach, quando você vai ouvir, por exemplo, o Bach ele vai ter obras que tem
muita gente, muita complexidade, até como ele vai ter obras só para piano solo. Ou para cravo solo, que é um antecessor do piano ali, antes do piano ser inventado. Ou coisas assim, né? Isso chama de grupos pequenos. Isso tecnicamente é uma música de câmara, grupos menores. Aí você vai ouvir Mozart, por exemplo, você pode ouvir uma sinfonia. O que é uma sinfonia? A sinfonia é uma música que ela foi escrita para a orquestra. Então, qual é a unidade? É a orquestra inteira. Em que você vai ter pequenos momentos de destaque para instrumentos diferentes. Você vai ter um solinho do oboé, você vai ter um solinho do violoncelo, você vai ter um solinho do violino, mas nenhum deles é o destaque. Tipo, é o maestro regendo a orquestra inteira. Isso é o que chama sinfonia. Você vai ter o concerto. O que é o concerto? O concerto é você tem um solista e a orquestra acompanha. Então você pode ter um concerto para piano. Quando você fala concerto para o piano, você tem um piano solista, que ele tá em destaque, ele tá ali na frente junto com o maestro, e a orquestra acompanhando. Você pode ter um concerto para oboé. É o oboísta lá na frente, solando do lado do maestro, e a orquestra acompanhando. Concerto para fagote, concerto para violino. Então, por exemplo, o Bach tem um concerto... Ele tem acho que 5, se eu não me engano. Não lembro quantos agora. Concertos para cravo, que tem tanto para cravo quanto para piano. Eles são lindos, é um ótimo lugar para começar. O Mozart tem concerto para oboé, que é bem tranquilo de ouvir. O Beethoven tem ali, sim, 5 concertos para piano. O 2 é o meu favorito. Então, já é outro estilo. Então, às vezes eu falo, eu quero ouvir música clássica, mas não tô afim de ouvir sinfonia, eu tô afim de ouvir um concerto. Aí você vai ter as obras solo. Né? Então você tem música para violão solo, você tem para cello solo. Por exemplo, o Bach tem 6 suítes para violoncelo solo. Suíte é como se fosse um conjunto de danças ali, 5, 6 e tal. Então você escuta só o violoncelo. Isso é mais fácil de ouvir do que você ouvir uma sinfonia de Mahler que tem lá 800 pessoas no palco. Né? Para quem gosta de piano, por exemplo, o instrumento solo que mais se escreveu na música clássica é o piano. Então, por exemplo, Chopin, você tem trocentas coisas para piano solo. No romantismo você vai ter muito ali. Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Schumann, o próprio Brahms, que já é o final ali do romantismo. Então eu diria para ir por aí, assim. Boa. E dessa galera que você citou aí, qual que é o mais complexo, o que mais se destacou na história, que você acha, na música clássica? Cara... Porque normalmente a gente conhece Mozart, Beethoven, e aí você apresentou eles aqui como de entrada. De entrada, Então, eu acho que tem um lance de... Não é à toa que eles ficaram os mais famosos, assim, né? São mais palatáveis. São mais palatáveis e talvez até mais bonitos mesmo, assim, né? Os meus preferidos são os russos. Os compositores russos são os meus preferidos. Então, aqui a gente tem... Talvez o que é bem conhecido, o Tchaikovsky, né? Mas tem uma trinca que eu amo, que é Rachmaninoff, Prokofiev e Scriabin. Então esses 3 compositores, por exemplo, são os que eu mais gosto, né? Mas, de novo, aqui entra muito a coisa da preferência, né? E, por exemplo... Por que você mais gosta deles? Cara, é difícil falar. Talvez... A sonoridade, ela é menos óbvia, ela é... Mais desafiadora pra você. Mas ela não é tão extrema quanto coisas que você vai encontrar no século XX. Por exemplo, você tem um compositor no século XX que chama Arnold Schoenberg. Que quebra o paradigma da música clássica e cria um novo jeito de fazer. A literatura... É ruído. A literatura Se alguém ouvir, vai falar, isso é barulho. Eu não sei o quanto que você conhece do universo da literatura. Médio. Mesma coisa. Início do século XX veio James Joyce e até mesmo o Guimarães Rosa e começaram a escrever sem ponto, sem vírgula. É isso. Quebraram toda com a lógica de... Semana de Arte Moderna, né? Exato. Então, assim, eu tinha uma professora na faculdade de música que fazia uma piada, ela falava, vou contar essa piada pra vocês não contam pra ninguém que eu falei, assim, né? Que ela falava assim, o Schoenberg só serve pra fazer tese de doutorado de música em cima, assim, né? Porque, assim, não é um negócio que você vai ouvir agradável, assim, né? Uma vez eu levei meus pais pra assistir um negócio desse, a minha mãe falou assim, mas precisa de partitura? Parece que o cara tá fazendo uma criança brincando, assim, né? Então, eu acho que tem essa coisa de você ir explorando os estilos. Agora, uma coisa que eu recomendo não fazer, tá? O que eu recomendo não fazer. Se você vai hoje no Spotify da vida, você vai achar várias playlists prontas lá de música clássica. O que acontece? Eles tentam tornar a coisa tão palatável que eles pegam, por exemplo, um movimento de um concerto,
um movimento de uma sinfonia e vai pôr na playlist e não tá o movimento, a sinfonia inteira, tá só aquele movimento. Então, tentando uma analogia, é quase como fosse assim, a gente pega aqui uma seleção que tem um capítulo do teu livro, aí um capítulo do meu livro, aí um capítulo um artigo que saiu na UOL, entendeu? Tipo, você não tá lendo nada começo, meio e fim inteiro, assim, entendeu? Então eu não gosto, eu gosto que vai lá e vê a obra completa. Entendeu? Uma coisa legal que dá pra fazer hoje dá pra usar muito o ChatGPT, essas coisas, pra perguntar, tipo, quais são as 10 obras top 10 do Beethoven, top 10 do Mozart, do Brahms, não sei o quê. E tem sites que você pergunta sobre... No Google você escreve Best Recording. Por quê? Porque você pega, por exemplo, vamos pegar a Nona Sinfonia de Beethoven, que é extremamente famosa. Cara, existem... talvez milhares, mas se não milhares, centenas de gravações da mesma obra. Entende? E aí, existem gravações que são mais bem feitas, não só no sentido técnico, acústico, mas na interpretação, né? Então, aí tem críticos que já fazem esse filtro pra você. Né? Então, putz, eu vou ouvir... Ah, legal, você pega os melhores lá, entendi. Exato. Porque antigamente você tinha que comprar o CD. Hoje seria o equivalente a uma tradução de um livro, assim. É isso, boa analogia, é isso aí. Então você tem 1000 traduções, sei lá, da República de Platão. Qual que é a mais fiel, a mais bem feita, que tomaram mais cuidado com os termos ali, né? Então você tem muito isso. Tanto que na música clássica existe uma hype, não sei qual que é a palavra, assim, que é ficar pirando nas diferentes interpretações. Entende? Assim, então, tipo assim, não... Eu gosto o Beethoven ele escreveu 32 sonatas para piano solo, né? Vários pianistas gravaram todas, o ciclo completo. Ah, não, eu gosto mais do ciclo do pianista X, não. Eu gosto mais do ciclo do pianista Y, porque aqui ele faz... Né? Então tem muito isso da interpretação que o cara fez. Porque o que o Beethoven deixou uma partitura... E dentro da partitura você consegue interpretar. Você falou ali que você gosta de Black Sabbath, né? Pra gente que é leigo entender, assim... Faz alguma analogia aí pra gente compreender qual que é a distância entre complexidade de uma sinfonia, desses caras russos, por exemplo, que você gosta, ou dos caras mais difíceis pra música do Black Sabbath. Só pra gente entender a distância entre um do outro, assim. Tá. Seria, sei lá, o Black Sabbath seria um jet ski e o bagulho seria um transatlântico, assim? O Black Sabbath seria o gibi da Turma da Mônica e os russos seriam o Jean-Paul Sartre e o Dostoiévski. Nossa, tá bem longe. Tá bem longe. Tá bem longe. Agora, isso é interessante a gente saber, porque assim, existe a complexidade e existe a estética, né? Então, por exemplo, eu não gosto de Haydn. E não gosto muito de Mozart, gosto de algumas poucas coisas. É uma música muito previsível, muito quadrada. No classicismo era muito valorizado a precisão matemática, então eles fazem isso na música também, né? Que a música, ela é quase uma matemática aplicada, assim, né? E aí o que acontece aqui? Alguém pode virar e falar assim, isso é tonto, tipo, Mozart é maravilhoso. E aqui a gente deixa de ter um debate de complexidade e passa a ter um debate de gosto, de preferência, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar U2, sabe, a banda U2. Por exemplo, a banda U2, todos os músicos são bons, as músicas são bem feitas, eu detesto. Entende? Assim, tipo... Tecnicamente eles são bons, mas você não gostou do conjunto ali. Entendeu? É tipo assim... Sushi é bom ou ruim? Vai depender de quem come, assim, né? E claro que tem algum parâmetro de qualidade ali que você consegue avaliar, mas em última análise você chega na estética ali, né? Então eu adoro Black Sabbath, ainda sabendo que ele é o gibi da Mônica perto do Prokofiev ou do Scriabin, entendeu? Perfeito. Você comentou uma vez que a gente tava no casamento do Lucas, que sempre que eu ouvi uma música, tentar quebrar ela e ouvir primeiro só a bateria, depois só o guitarra. Cara, virou uma desgraça a minha vida depois daquilo, cara. Todo mundo que eu ensino fala isso pra Acabou mim. Com a minha vida. Virou um inferno agora, porque é sempre a mesma coisa. Toc, 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 toc. Deixa eu falar pra galera, porque talvez Explica pra galera entendido, né? A gente tava num casamento, o Wesley tava interessado em música, né? Saber mais disso. E aí, a dica que eu dou é, quando você... Isso com música clássica também, tá? Você, por exemplo, pega aí, sei lá, coisas que você gosta de ouvir, ou você tá conhecendo uma banda, ou a banda que você gosta.
tenta isolar a tua escuta. Então, por exemplo, ouve a primeira vez, presta atenção só num instrumento. Claro que é impossível você deletar os outros, né? Mas é teu foco ali. Você vai focar a tua atenção num instrumento. Então, a bateria geralmente é mais fácil, eu acho. Eu achei mais fácil a bateria. Aí você foca na bateria. Foca na bateria, foca na bateria, foca na bateria. Só escuta a bateria, entre aspas, né? Escuta a bateria. Beleza. Escutou. Volta. Agora escuta, sei lá, só o baixo. Aí volta, escuta só a guitarra. Volta, escuta só a voz. Aí você faz uma última audição, que agora você vai tentar ouvir tudo ao mesmo tempo. Você vai tentar prestar atenção tudo ao mesmo tempo e ver a conexão entre eles. Muita gente reclama quando aprende isso. Por falta de complexidade da música. Porque você fala, cara, é sempre a mesma coisa. Exato. Assim, é tudo a bateria parecido, mesmo. Eu tenho a impressão que as músicas hoje que estão muito hypadas, pega um sertanejo universitário e tal. Eu tenho a impressão, quando eu faço esse exercício, que são blocos de 30 segundos que se repetem. Isso. Saca? E aí, quando você pega uma grande sinfonia, o bagulho é 1 hora sem repetir. Exatamente. Sabe? Caraca, cara. O bagulho é 30 segundos repetindo. A música aumenta e tum. Aí começa de novo. E tanto isso é verdade, eu não sei se você sabe, mas quando se grava essas músicas em estúdio, eles gravam só uma vez, né? Então eles gravam o bloco de 30, o bloco de 30, o bloco de 30, aí eles só copiam e colam com o mouse. Pois é, né? cara. No computador e repete, assim. Então a música mais popular hoje, de maneira geral, ela tende a ser um pouquinho menos complexa, menos complexa do que... E isso é uma questão que, na verdade, assim, é sabido que para você começar a desfrutar de algumas músicas, o teu cérebro precisa conseguir entender o que tá acontecendo nela, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira vez que eu fui ouvir a Sexta Sinfonia de Mahler. Por que eu fui ouvir ela? Né? Porque você tem um catálogo gigante de música clássica. Você acaba precisando escolher o que você vai ouvir, o que você vai conhecer ou não. Né? Eu, entre 2001 e 2004, eu fui todos os concertos da Orquestra do Estado de São Paulo, lá na Sala São Paulo. Inclusive, você falou que é muito boa, né? Na verdade, o que a gente teve, assim, abrindo um parênteses aqui, era uma orquestra ok, assim, mediana, que quando a Sala São Paulo foi inaugurada, eu não tenho certeza do ano, mas foi ali em 99, alguma coisa assim, por aí, mais ou menos. A orquestra passou por uma remodelação de todos os músicos. Então, hoje, quando você veste eles chamam OZESP, né? Quando você veste ao ZESP, além de ser uma sala de concerto maravilhosa, assim, mais bonita do que muitas da Europa, assim, você tá assistindo uma orquestra de primeiro nível, de nível... É bom dar essa informação para quem quiser. Nível de excelência, assim, tá? Então, eu, por exemplo, assisti a Filarmônica de Nova York, em Nova York, que é uma orquestra, assim, centenária, né? Que tem muita tradição, que teve direção do Leonard Bernstein, assim, foi uma grande orquestra. E pau a pau, assim. Legal. Né? Então, quem puder ir em São Paulo assistir ao ZESP, vale muito a pena, assim. E entre 2001 e 2004 eu fui em todos, assim. Era de quinta à noite, pagava ingresso de estudante e tal, não sei o quê. Me perdi. Você comentou que assistiu todas de um a sexta. A Sexta de Mahler. Aí eles iam fazer a Sexta de Mahler, sei lá, daqui 3 meses. Eu falei, eu quero ir já conhecendo ela bem, assim. Cara, a primeira vez que eu ouvi o primeiro movimento, eu fiquei meio... Nossa... Entendeu? Assim, o que tá acontecendo aqui? Que difícil de entender, né? Aí você ouve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, aí você desfruta. Então, a música clássica, o jazz é um pouco assim também. A música clássica, ela é uma coisa assim, você precisa investir tempo e energia para desfrutar. É um grande livro. Uma grande obra é a mesma coisa. Você precisa se dedicar, se entregar... gastar um tempo ali pra você agora ter a recompensa. A música extremamente popular, essa que vai parar na micareta, no carnaval, ela faz isso dentro dela mesma. Porque, como você disse, ela repete tantas vezes os mesmos blocos que você escutou ela 2 vezes... você já pegou tudo. Então ela já tá previsível, você já antecipa, você já sabe o que vai cantar no refrão. Então é uma estratégia de... são propostas distintas, né? De fazer se interessar. E por que você comentou que o jazz também é assim? Você diria que depois, na escala hierárquica, em segundo lugar, em termos de complexidade, estaria o jazz? Eu diria que sim. Se você pegar um jazzista, ele vai comentar aqui que eu tô errado, porque ele diria que é tão complexo quanto. Mas, na minha opinião, o jazz viria... Porque o jazz é mais... Eu diria...
como leigo, tendo a concordar com você, o meu argumento seria que o jazz é mais popular um pouco, né? Ele é porque você tem a bateria, você tem o piano, aí depende. O jazz também é uma coisa que, assim, depende da década, muda tudo, assim, o estilo, né? O jazz surgiu aqui ali no pós-Primeira Guerra? O jazz, ele tem na origem a música dos escravos negros, né? Bom, óbvio, né? Os escravos ali do Mississippi e tal. Então tem uma origem compartilhada ali com o blues e uma certa inter-relação ali, uma influência mútua. Mas a hora que você pega... O jazz, ele é bem por década mesmo, assim. Você pega a década de 30 ali... Você tem as big bands ali, a música muito dançante e tal, né? Duke Ellington, Count Basie, essa galera... Aí você vai, por década, o jazz vai mudando. Então, por exemplo, tem uma década ali do jazz que chama bebop. Que talvez um dos grandes nomes seja o Charlie Parker, que é um saxofonista. É um estilo do jazz que eu não gosto muito, assim. Tipo, eu acho meio... Sei lá, é muita nota ali, muito solo, assim. Depois vem, por exemplo, o cool, que foi meio que fundado pelo Miles Davis, que talvez inquestionavelmente seja o maior jazzista da história. Eu já adoro esse jazz aqui. E por que o jazz ele também exige isso, né? Porque o jazz também tem muito desse diálogo entre os instrumentos. Entendi. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, embora menos proporção, muitas vezes, mas muito desses diálogos, né? E claro, quando o cara cria essas músicas, tanto na clássica quanto no jazz, esse diálogo é proposital, óbvio, né? Ele faz essa conversa propositalmente, sim, né? Sim. Pô, deve ser uma complexidade gigantesca você criar e realmente partindo da lógica que você estruturou aqui, para você degustar uma música clássica, primeiro você precisa estar com atenção nela e segundo você tem que ter realmente alguma noção de instrumentos, né? Quantos instrumentos, não pessoas, agora tem numa sinfonia, por exemplo, do Beethoven, sei lá, na nona que é famosa? Pessoas? Não, instrumentos. Instrumentos? Ó, vamos pensar aqui junto. Violino, viola, violoncelo, baixo. 4. Né? Aí a gente vai ter fagote, clarinete, oboé, flauta, trompa. 9. Eu acho que... Eu não vou lembrar de cor, mas acho que tem trombone. 10. Você vai ter tímpano, que é uma percussão bem comum na música clássica. 11. No caso da nona, só a nona tem coral... E 4 cantores solistas, um tenor, uma soprano, uma contralto e um barítono. Meu Deus. Então é muita gente, Pois né? é, e como é que... Se você não sabe o som de um oboé, já ferrou, porque você já tá cego pra uma parte da música, né? Exato. Então, realmente, pra degustar... Aliás, o título desse episódio aqui, Matheus, pode ser Como Ouvir Música Clássica, porque acho que foi um mini tutorial, claro que de forma resumida, né? Já que você falou isso, deixa eu só te comentar um negócio. Você já deve ter ouvido falar do Bolero de Ravel. Uhum. Bolero de Ravel é uma daquelas que entrou, né, na lista das mais conhecidas da música clássica. O Bolero de Ravel, depois que você aprender a ouvir os instrumentos, é uma excelente peça para você escutar, por quê? O Bolero de Ravel, basicamente, ele fica repetindo a mesma melodia do começo ao fim. Né? Ela é uma obra com baixa criatividade, me perdoem aí os puristas. Né? O que acontece? Qual que é a graça do Bolero de Ravel? Primeiro que é fácil você internalizar, nesse sentido dos blocos, porque é a mesma melodia acontecendo, só que ele faz a mesma melodia cada vez combinando instrumentos diferentes. Então tem umas combinações que ele faz, tem hora que parece um keyboard, um teclado sintetizador, que não existia, né? Ali. E parece um som de teclado sintetizador. Então ele vai misturando os instrumentos. Então a graça do Bolero de Ravel, quando eu digo, é meio que a mesma melodia o tempo todo, se você fizer isso na guitarra, ou no baixo, no piano, é insuportável. É a mesma melodia ali de um tempão, é chato. A graça é vocês ouvindo as combinações. Perfeito. Então, você diria que realmente pro cara degustar uma música clássica, o primeiro passo é entender diferentes sons dos instrumentos. Isso. E não desistir da primeira vez. E vencendo aquilo ali até... Vencendo, e ele precisa reescutar a mesma coisa. Pra ele ir se familiarizando. Né? Então... quando a gente escuta 2, 3, 4, 5 vezes uma música pop, rock, samba, a gente já entendeu. Entendi a música. Você precisa, às vezes, fazer mais vezes isso. Né? Isso não é uma coisa que provavelmente a grande maioria de quem estiver ouvindo vai poder fazer, vai conseguir fazer. Mas, por exemplo, quando eu estava na faculdade de música, eu costumava ouvir as obras vendo a partitura. Porque aí a partitura às vezes me chamava a atenção para coisa que nem ouvindo eu... Né? E assim, cara, você como um cara que entendeu a lógica de como funciona o universo da música, né? Os rolês de leitura de partitura e tal.
Você acha que seria capaz de tocar qualquer instrumento partindo desse conhecimento básico que você... Básico não, esse conhecimento de fundamentos que você tem? Então... Básico não no sentido superficial, você entendeu? Não, né? entendi. Você sabe o pano de fundo, você sabe a tese, a teoria. Entendi, os fundamentos, né? Isso. Então, sim e não, porque o que acontece? Quando você lê uma partitura, você tem aquela linguagem. A partitura nada mais é do que uma linguagem, né? Então você tem aquela linguagem. Só que, por exemplo, a parte motora, ela é muito diferente de cada instrumento. Entende? Não, mas eu digo com o tempo, assim, você acha que você pegaria? Ah, sim, pegaria. Você sabe tocar o oboé? Eu cheguei a fazer aula de oboé uns meses. E, cara, eu não conseguia... O cara falava assim, sopra mais forte. Eu já tava roxo, sem ar. Sopra mais forte, porque o oboé, onde você sopra, é uma palhetinha dupla, assim. Você põe a boca assim. Cara, e o cara sopra mais forte. Eu vou morrer aqui. Isso que eu não fumo. Tá, e por exemplo, você toca o que hoje? Guitarra, violão, piano? Cara, hoje eu praticamente... Não bem. Você sabe tocar, assim, guitarra eu toco... bem, assim, tem uma banda, a gente toca 30 músicas, faz show, faz barzinho, assim. Mas você sabe tocar um piano? Hoje eu sei, se eu sentar num piano, eu consigo improvisar, tocar umas coisas assim, ali. O saber que eu digo é você num churrasco fazer a galera... Uou! Consigo. Entendi. Quais os que você sabe num churrasco pra galera falar... Piano, violão e guitarra. Piano, violão e guitarra. Violino. Não. Porque aí o que acontece, por exemplo, o dedilhado do oboé... Por exemplo, onde é um dó, onde é um ré, onde é um mi, onde é um fá, etc., é de um jeito. Se você vai pro saxofone, é de outro jeito. Entendi. Um tipo de saxofone e o clarinete Entendi. É o mesmo. O violino, por exemplo, a mão esquerda tem várias semelhanças com a guitarra, mas, por exemplo, o jeito que você afina a nota num violino não tem nada a ver com como você afina a nota. Porque na guitarra você tem uns ferrinhos, chama trastes. Você encosta o dedo, a nota sai. Aqui é um ré. O violino não tem, então é meio na memória motora e no ouvido. Tanto que você ouve alguém que tá começando a aprender o violino, parece um gato sendo torturado, né? Ele é insuportável ali, né? É que é mesmo. Então, tecnicamente, os instrumentos são muito diferentes. Entendi. E por que todos eles são dó, ré, mi, fá? Por que existe isso? Vixe, tá bom. Vamos lá, por que existe isso? Ou melhor, você entendeu? Por que é assim? Por que cada um não tem o seu? Por que todos são diferentes entre eles? Tá, entendi. Vamos lá. O que acontece? O som é uma frequência, certo? A gente tem a frequência sonora que você mede lá em hertz, kilohertz e tal. O que acontece aqui? Lembra do Pitágoras? O Pitágoras foi o cara que descobriu essas divisões das frequências. Então, o que ele pegou? Ele pegou uma corda, sei lá, esticada assim, e fazia um som. Ele descobriu que se ele dividir a corda no meio, exatamente no meio, fazia o mesmo som, mais agudo, que a gente chama uma oitava acima. Porque uma oitava, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É a oitava, né? Então, fazia uma oitava. Tá, mas e se eu dividir a divisão? Que nota que eu chego? Nisso se criou, então, a divisão das frequências dos sons, né? E ainda não tinha esse nome aqui. Só que o que acontece? O que é a divisão dos sons? Você tem a distância entre um som e outro. Então, por exemplo, entre um dó e um ré, você tem uma distância que é a mesma distância entre o ré e o mi. A distância entre o mi e o fá é metade da distância entre o dó e o ré e o mi, etc. Isso faz a gente ter os sons que a gente conhece. Beleza, isso eu tô falando de Pitágoras. A música da Grécia Antiga, a gente não sabe praticamente nada, assim. A gente tem poucos vestígios, assim. A gente começa a saber sobre música mais ou menos a partir do século IX, tá? E ali no século IX, o que você vai ter? Você vai ter... Começa ali com o canto gregoriano, na igreja e tal. E aqui na Igreja Católica, onde, para quem sabe, né, de história, onde se concentrava todo o conhecimento, né, na igreja medieval ali, se começou a se organizar de maneira mais sistemática essas sonoridades aqui. Então, daqui que vem os nomes. Dó, ré, mi, fá. Esses nomes, eles são começos de frases em latim, que eu não lembro as frases, né? Então, ré, mi, fá, E aí a igreja que organiza isso. Só que o que acontece? Quando você tem
as distâncias dos sons, você consegue percorrer essas distâncias, por exemplo. Aquela divisão que o Pitágoras fez, você chegou em tons, um tom, distância de um tom, dó para ré, distância de um tom. Ré para mi, distância de um tom. Mi para fá, distância de meio tom. Só que você concorda comigo que eu poderia dividir de dó para ré na metade e fazer meio tom, certo? Sim. Então, isso que chamam sustenidos e bemóis ali. Né? Então, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido. Né? Então, eu consigo ir dividindo em 12 metades. Então, quando fala assim, quantas notas musicais existem? 7? Não, não é 7, são 12. É dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si... lá sustenido, si, dó. Por que do mi pro fá e do si pro dó não tem sustenido? Exato. Porque eles já são meio. Ah, tá, eles já são meio. Eles então, são meio do outro, né? Eles já são meio, né? Então, quando você fala dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol, eu tô falando tudo de meio e meio. Entendi? Tipo, meio tom, meio tom, meio tom. Só que o que acontece? Se eu começo no dó e eu pulo pro ré, e eu sigo aqui essa sequência, isso chama escala, eu vou ter uma sonoridade. Se eu começo com meio e não começo com inteiro, ou se eu começo 2 inteiros e um meio, você percebe que eu tenho várias maneiras de combinar? Eu posso ir inteiro, meio. Eu posso fazer assim, eu posso ir meio, inteiro. Cada um desses jeitos são diferentes escalas. E aí, essas escalas, você tem sonoridades diferentes. E aqui se explorou todas elas. Só que acontece... Hoje, na música que a gente escuta no dia a dia, na rádio, no pop, no rock, basicamente só se usa 2 delas. Entendeu? Só que quando você vai para músicas mais complexas, se usa todas elas. Se explora todas elas. E isso no Ocidente. A hora que você vai pro Oriente, muda tudo. Os caras, ao invés de separar quebrar em 2, eles quebram em 4. Sabe aquela coisa de música árabe que vocês escutam? Aquela coisa assim? É porque tá quebrado em 4. Teoricamente é mais complexo. É mais complexo ainda. Entendeu? Então são maneiras que a gente identificou de dividir o som em tom e meio tom, né? E por isso que é universal? E por isso que é universal. Todo instrumento respeita essa lógica. Mesmo sendo de sopro, sim, ou corda, com algum interesse. A não ser que seja um instrumento construído para explorar essa divisão em 4 partes, tá, e não em 2. É mais oriental, mas sim. Só que qual que é o problema? A hora que eu pego um violão, uma guitarra que tem o ferrinho, que tem o traste, por exemplo, eu pego a primeira corda, a mais grossa. Afinação, claro que eu posso afinar do jeito que eu quiser, mas a afinação padrão, a primeira corda é um mi, certo? A hora que eu toco ela solta, sem apertar nada aqui na mão esquerda, a câmera pega, né? Eu aqui. A hora que eu toco ela solta aqui e não ponho um dedo aqui, eu toquei um mi. A hora que eu ponho o dedo na primeira, eu toco o fá. Na segunda, o fá sustenido. Na terceira, o sol. Na quarta, o sol sustenido. Então ele tá quebradinho de meio e meio igual esse aqui que eu falei. Qual que é o problema do violino? A hora que eu ponho na primeira, como não tem o ferrinho, a delimitação da primeira não tá muito clara onde é. Então eu tenho que achar onde ela é. Entendi. Então é muito mais difícil aprender a tocar violino do que você aprender a tocar guitarra ou violão. Entendeu? Entendi. Porque não tem essa delimitação. E no piano, cara? O piano também respeita tudo isso, porque é um instrumento de corda também, mas daí onde que estão as... O piano é o mais fácil de todos, porque... você viu que a hora que eu tava explicando, eu tava subindo e descendo a mão aqui? Porque eu tava visualizando no piano. O piano é o mais fácil de pensar. O pretinho é o... A hora que você tem no piano 2 teclas pretas aqui em cima, a primeira branca aqui é o dó, sempre. 100% das vezes. Esse é o dó. Subiu pra pretinha, dó sustenido. Desceu pra branquinha, ré. Subiu pra pretinha, ré sustenido. Desceu, mi. Aí não tem a pretinha, porque do mi pro fá já é meio. É verdade. Tocou no fá, subiu, fá sustenido. Entendeu? Então o piano, ele já tá divididinho, você enxerga ele aqui. Então você diria pro cara que quer aprender um instrumento que o piano, teoricamente, seria mais fácil que o violão? Ou bate pau a pau ali? Eu acho que bate pau a pau. E o violino já é bem mais difícil. Bem mais difícil, porque você não tem afinação pronta. O piano é assim, eu apertar a tecla, sai a nota. O violão, a guitarra, o baixo, não basta eu apertar, a não ser que seja uma das cordas soltas, que vão ser só poucas notas. Eu preciso apertar aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu preciso usar 2 mãos pra sair um som. No piano eu uso um dedo só, que eu preciso usar 2. No violino é a mesma coisa, só que eu ainda preciso achar onde tá o som. Perfeito. Porque ele não tá pronto. E seguindo essa lógica, qual que seria o instrumento mais complexo? Cara, é difícil falar de mais complexo no sentido de dificuldade. É, isso. Cara,
É difícil. Que envolve você entender a teoria, envolve... Digamos que o cara queira... Seguindo essa lógica, o violão você tem 2 movimentos, mas um já tá pré-setado, o piano só você clicar que é mais simples, o violino você já tem que setar o teu movimento. Indo nessa estrutura, qual que seria o mais... Então, pensando nisso, talvez o violino, o violoncelo, que você tem que afinar na mão, aqui no ouvido, e isso depende do arco também, de como você tá esfregando a corda aqui, seria mais complexo. Mas, olha só que interessante. O violino, geralmente, você toca uma nota por vez. Raramente você vai tocar 2 notas ou 3 notas. Você clica uma vez só. Eu tô tocando um dó, ou eu tô tocando um ré, ou eu tô tocando um fá. Então eu tô lá tocando melodias, uma nota por vez. Tem uma coisa ou outra no violino que você vai conseguir tocar 2. Raramente você vai fazer de um jeito ali pra tentar pegar mais ou menos 3. No piano você pode tocar 12 notas ao mesmo tempo. Né? Você tem 10 dedos, às vezes você usa um dedão aqui, por exemplo, e pegar 2 notas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, em termos de se afinar, assim, um violino é muito mais difícil. Até o cara chegar num dó afinado, o cara vai meses estudando. Um dó afinado no piano, eu pego qualquer pessoa aqui e falo, aperta aqui, ó. Bem, pronto, saiu o dó afinado. Entendi. Por outro lado, você vai ter sincronia de mão direita e de mão esquerda. A mão direita fazendo uma coisa, a mão esquerda fazendo outra. Então, é difícil. É complexo, né? É difícil. Legal, cara. Pô, muito bom. Deu pra ter uma bela noção aqui. Tem mais alguma coisa que você queira saber? Não, acho que não, cara. Tem uma pergunta aí, Gabs? Tem 2. Diga. Ele falou que existem, né, graus de complexidade assim, entre as músicas. Queria saber se existe para você, um grau assim, de mais arte, menos arte, um degradê. Isso aqui é um constante tópico de debate aqui. Eu sei, cara. Só repetir a pergunta. A pergunta dele, do Gabi, foi se... O cara mente, né? Olhando a complexidade ali da música, se dá pra dizer que uma coisa é mais arte ou menos arte, né? Cara, eu acho tão difícil responder essa pergunta, sabe por quê? Porque, assim, se eu fosse responder no boteco, eu tô num podcast, né? Se eu fosse responder no boteco, eu ia falar assim, funk é uma porcaria, não é uma arte. Só que aí eu me lembro que quando os Beatles surgiram, os velhos todos falaram assim, isso é uma porcaria, isso corrompe a juventude, isso aí não serve pra nada, isso aí, né, é barulho. E talvez o que aqueles caras estariam dizendo ali dos Beatles é o que eu estaria dizendo hoje, talvez, do funk, assim, sabe? Tipo... Então eu sempre tenho medo de ser o tiozão velho que tá falando uma coisa muito colada ao seu próprio contexto, assim, sabe? Então eu acho que uma coisa... E aí acho que a gente entra numa problemática que é... O que é arte e para que ela serve, né? Então tem algumas coisas que para mim claramente não são arte. Eu vi uma notícia ontem de uma pessoa que vendeu uma escultura invisível por $15 mil. Você viu isso? Vi. Né? Então a pessoa... Você acha que é lavagem de dinheiro, cara? Não é possível. Tipo, ó, aqui tá minha escultura, tá aqui minha obra. Você quer comprar? 15K. Não é possível, né? Isso pra mim é muito claramente que não é arte, assim, né? Agora, por exemplo, quando você pega o funk, funk eu odeio, assim, não consigo ouvir 5 minutos de funk. Mas qual é o papel do funk, talvez, numa determinada comunidade? O que aquilo significa em termos de... qual é aquela palavra que a gente usa na psicologia de pôr pra fora? De catarse, né? Qual é o papel do funk, talvez, de catarse na comunidade? Talvez de resistência a um sistema opressor? Puta, talvez se tem essa função, talvez seja uma baita arte. Aí no caso você tá usando elementos não técnicos, né? Não técnicos, Tecnicamente você diria que o funk é pior do que a música clássica? Musicalmente, sem dúvida. Assim como a minha banda preferida também. Exato, que é o Black sertanejo Sabbath. também, né? Também, Até porque seria muito estranho uma música complexa como uma música clássica viralizar. É muito difícil, cara. Temos a do Gás, que viralizou, né? Isso é Beethoven. Né? Na época dos telefones, dos primeiros celulares, tinha as sinfoniazinhas, né? Tinha a 40 ou a 41 do Mozart, era bem usada num celularzinho da Nokia. E aí, é isso, hoje eu não consigo ouvir. Essa música chama Por Elise, do Beethoven, né? Os caras estragaram o rolê. Aqui no Gás também é essa música? Não, acho que não. Em São Paulo é a música do Gás, né? Qual que é a próxima, Gabs? Eu acho que se você pudesse recomendar uma música clássica pra galera, qual seria? Boa pergunta. Recomendar uma música clássica pra galera. Vamos lá, deixa eu pensar.
eu acho que eu recomendaria a Quarta Sinfonia de Tchaikovsky. Eu acho que ela tem melodias que são assim, muito bonitas. Acho uma coisa fácil de ouvir, muita força, assim. Eu já vi isso ao vivo, parece que vai cair o telhado da sala do concerto, assim, que é muito forte. E melodias muito bonitas. Tanto é que tem alguns puristas da música clássica que acham o Tchaikovsky meio brega. Eu discordo completamente, eu acho maravilhoso. Eu começaria pela Quarta Sinfonia de Tchaikovsky. Jean, deixa tuas redes aí pra galera. Bom, eu vou deixar minhas redes da psicologia, porque eu não trabalho com música, eu vim aqui bater esse papo de música. Eu tô no Instagram, no @JeanLeonardi, e tô também lá no @Instituto PBE, onde eu coordeno o curso de pós-graduação em prática baseada em evidências em psicologia clínica. E acho que é isso. Rez, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Pessoal, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse episódio e experimente a experiência de você ouvir uma música clássica, experimente a experiência de você ler um bom livro. Saia um pouco da superficialidade, porque existe muita coisa legal no mundo da arte. Valeu? Até o próximo episódio. E é isso.